Então, pessoal, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Sei que hoje está concorrido, mas pelo menos a gente tem bastante ajuda, né? Então, a Agência Metropolitana de Sorocaba, ela é uma autarquia da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. E a gente veio hoje aqui justamente para agradecer o apoio que a Associação de Engenheiros e Arquitetos está dando para o nosso PDUI. Né? Queria colocar aqui o organograma da agência. O Anselmo Rolim Neto é o diretor executivo, o Márcio Tomazello é o diretor técnico, o diretor de tecnologias é o Walter Campos, eu estou responsável pelo expediente de planejamento, e a gente também tem a assessora técnica Andréa Cordeiro. Né? Então, a gente veio fazer essa apresentação para a Associação de Engenheiros e Arquitetos, né, sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Sorocaba. Não sei se está dando eco aí. Não, tá bom. Tudo bem? Então tá bom. O PDUI da RMS, como a gente chama, ele teve uma primeira fase, né? E a gente está aqui para apresentar os resultados desta segunda fase que a agência está, digamos assim, executando, né, a finalização desse plano, tá? Até agora, para dar, digamos assim, um feedback para a sociedade, né? Começando pela Associação de Engenheiros e Arquitetos, depois a gente vai para o IAB, para a Associação Comercial. Nós já temos alguns elementos, né, que já foram construídos anteriormente, mas é sempre importante, por uma questão de transparência, e no caso da Associação de Engenheiros e Arquitetos, um agradecimento, né, nosso pelo apoio. Então, eu até peço desculpas que é uma apresentação mais completa, mas eu acredito que como vai ficar na plataforma, né, o Anselmo está pedindo desculpas porque realmente ele está com dificuldade de entrar, né, mas é o nosso diretor executivo, ele está apoiando bastante, né, a finalização do nosso PDUI, porque é uma das atribuições da agência. Eu vou explicar aqui, né, slide a slide, e se vocês tiverem alguma pergunta, uma dúvida, uma consideração, vocês podem interromper, tá bom? Então, a gente começa explicando que é uma região metropolitana, que é um recorte político-espacial complexo, que envolve uma cidade central, né, uma cidade polo, uma metrópole, e polariza e dinamiza as demais cidades ao redor, influenciando-as econômica, social e politicamente, com a finalidade de responder às necessidades atuais de gestão e planejamento do espaço urbano. Tá? Então, aqui a gente tem a região metropolitana de Sorocaba, já subdividida por sub-região, né? Nós temos 3 sub-regiões, e são 27 municípios. Tá? Então, aqui está a lei que institucionalizou a região metropolitana de Sorocaba. É uma luta de vários anos, começou com o professor Eduardo Zanella, lá da Uniso, e daí passou pela questão das academias, todas as instituições de ensino superior da região metropolitana de Sorocaba contribuiu para a elaboração, né, do subsídio técnico para a lei, e no fim, né, foi constituída, primeiramente com 26, e depois foi acrescentado em 2016 a cidade de Itapetininga, né, um território muito grande, etc. Então, tem aqui várias leis, depois vai ficar aí para vocês o PDF também. Tá? E qual que é a atribuição da Agência Metropolitana de Sorocaba? Né? Ela tem por finalidade integrar a organização
o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum na região metropolitana de Sorocaba. É uma atribuição dada por lei, né? O PDUI, ele é uma exigência federal para toda a região metropolitana, né? E entre as principais atribuições da Agência Metropolitana de Sorocaba estão de elaboração de planos, programas, projetos de interesse comum e estratégico para a nossa região, bem como fiscalizar e avaliar a execução desses planos. Tá? Então, ela é localizada na Secretaria da Fazenda, lá na Avenida Adolfo Massaglia, né? Estamos lá, estamos à disposição, pertinho da nova sede da associação, né, Carneiro? Cadê? Simar, Larissa, Vanessa, né? Então, a gente tem hoje essa finalidade de explicar um pouco para vocês. Só um pouquinho que o Anselmo está ligando. Pois não, Anselmo? Entendi. Ah, mas não queria te atrapalhar assim. Então, tá bom. Eu estou conversando aqui, eu estou começando aqui, tá bom? Mas eu vou esperar você quando chegar na parte, né, mais para frente, daí você chegando, você avisa a gente, por favor. Tá bom? Obrigada, tchau. Que bom que dá para fazer isso, né, pessoal? Bom, então, hoje a pauta é essa. A gente fazer uma explanação do PDUI, né, o andamento que foi feito pela Emplasa entre 2016 e 2018, e o da agência no ano passado e esse. E também a gente fez um workshop junto com a UFSCar, e estamos fazendo, né, uma capacitação, né, sobre os instrumentos de planejamento urbano, uma colaboração entre a AGEM, Sorocaba, e as prefeituras municipais, né? E isso aí a gente queria deixar para vocês. Então, aqui a gente tem um mapa da macrometrópole paulista, Sorocaba, a região metropolitana de Sorocaba está no setor oeste, né? Então, o que a gente chama de MMP é fantástico em termos de PIB, desenvolvimento econômico, tecnológico, agrícola também, né? É uma parte importante que é geradora de serviços, empregos, subsídios, insumos, né? E é muito, o pessoal compara, por exemplo, o PIB com o da Bélgica, por exemplo, em termos de bilhões aí, né? É uma região muito importante para o país e a nossa região é a ponta esquerda, né? Lá para frente a gente também tem outras. Aqui está a região administrativa de Sorocaba, ela tem 47 municípios, quem toma conta é o escritório regional, né, que atualmente está na mão do Dr. Márcio Tomazella, mas para a gente está a questão da região metropolitana, né, também uma região riquíssima e um potencial muito grande em termos de serviços, em termos de agricultura, e tudo mais que a gente pode pensar em potencial de desenvolvimento regional. Tá? Aqui está novamente o mapa de subdivisão, e aqui uma imagem de satélite tratada, e onde as manchas cor-de-rosa são as manchas urbanas, e o verde ainda a área que a gente tem cobertura de vegetação. Tá? Então, ela é muito importante porque ela está ligada à RMSP.
e isso também traz particularidades positivas e ônus também, né? Para a gente falar sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMS, eu queria passar um vídeo, então ver se passa direto ou se precisa, explicando o que já foi feito pela Emplasa. Ver se sai com som. Então, pessoal, essa foi a parte, digamos assim, de 2016 a 2018. Depois, a Emplasa foi extinta em 2019, e no final de 2019, a Agência Metropolitana recebeu um pessoal técnico para poder fazer a finalização do macrozoneamento, né? Aqui tem algumas imagens feitas por drone, essa é da região da represa de Tupararanga, né? Nós temos uma ocupação que às vezes pode ser preocupante, né? Algumas universidades estão colocando as questões e a gente está tendo como prioridade por causa da água, né? Da segurança hídrica, resolver isso daí. Então, por isso que aqui é de Salto, que seria o rio Tietê, né? Aqui a ocupação da Fazenda Boa Vista, lá em Porto Feliz, o Parque Tecnológico, né? E tudo isso, a gente pensa que é muito importante. Sorocaba tem essa variação na ocupação do uso do solo, tem 700 mil habitantes e ao redor dela, 26 cidades de até 200 mil habitantes, né? Tem cidade que tem 5 mil e as outras que chegam a 200 mil. Tá? O PDUI é uma necessidade colocada pelo Estatuto da Metrópole, que é derivada do Estatuto da Cidade, que também foi derivada da Constituição Federal de 1988. Né? Então, está aqui a lei que instituiu o Estatuto da Metrópole, coloca aqui a questão da necessidade do PDUI, que depois foi revogado pelo Temer, deixando para ser feito até 2021. E, no fim, já se passaram esses anos e agora eles revogaram de novo, mas, de toda forma, nós estamos fazendo esse esforço para poder terminar o PDUI, porque ele vai trazer diretrizes que a gente acredita que sejam importantes para melhorar a vida das pessoas, né, das nossas cidades. Tá?
A gente busca um equilíbrio do desenvolvimento regional, tanto da parte urbana quanto da parte rural, ambiental, né? Porque a gente tem cidades ainda com muita coisa para ser resolvida, né? Isso aqui é um aglomerado típico de ocupação ilegal. É muito típico, a gente vê em todas as cidades, né? Não é só daqui da nossa região, é em outras também do estado e até do país. Tá? E isso tudo nos preocupa muito porque a primeira infância já é afetada desde seu início, né? Quer dizer, então, que futuro, que é boa parte da população que tem esse tipo de problema, né? A gente também se baseia na ideia de não só a questão da habitação, né, que é importante, mas também o direito à cidade, né? Uma ideia do Henri Lefebvre, de 68, né? E que ainda a gente tem muito para poder colaborar para as populações. Então, o que é o direito à cidade? A ideia de que todas as pessoas têm direito de habitar, usar, ocupar, produzir, governar e desfrutar das cidades de forma igualitária, né? O direito à cidade, ainda mais agora que cada vez está ficando urbanizado, né? Todas as áreas aí em que a maior parte da população do planeta está morando, habitando, é um direito humano e coletivo, né? E que envolve não só as presentes, como as futuras gerações. Então, não é só habitar, e olha que isso já é difícil. E da onde que vem essa questão do direito à cidade? Né? Vem lá de Atenas, desde 3.000, 4.000 anos atrás, né? Os gregos já aplicavam essa questão de ter vários equipamentos urbanos. É o que a gente chama hoje de equipamentos urbanos. Né? A ágora, que era a praça onde eles se discutiam a cidade, discutiam as leis, discutiam, né, os vários assuntos lá que eles precisavam, achavam que deveriam discutir, a biblioteca, as termas, os estádios, os teatros, né? Então, já desde aquela época, a cidade grega tinha esses equipamentos urbanos. E sempre tem uma questão de inovação para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós temos cidades hoje conformadas dessa maneira porque teve alguns caras que pensaram, né, como melhorar as cidades. Então, o Hipódamo de Mileto era um antigo urbanista que era citado por Aristóteles, né, e que ele criou o conceito de que a planta de uma cidade deve formalmente materializar a ordem social, né, e racional da sociedade. Né? Ele pensou, então, porque ele viajou, viu as cidades do Oriente Médio, né, que já eram bem mais avançadas em termos de edificação, né, e ocupação, uso e ocupação de solo, não era ainda o que ele depois pensou e modificou, mas era uma semente do que ele implantou depois, porque ele pensou a cidade e colocou o grid, que a gente chama, né? Que é um avanço muito grande para a época em termos de permitir localização, movimentação de mercadorias e pessoas em ruas e avenidas, que antes não havia, né? A gente viu lá no mapa que os edifícios eram soltos, eram colocados ali onde eles achavam que dava espaço, né? E acho que também tinha a questão das pedras, mas ele vem, depois de ver as outras cidades do Oriente Médio, e propõe o grid, que é um salto muito grande na questão de inovação em cidades, né? Que aí você tem uma localização, é fácil de você se movimentar, né? Isso facilitou muito a vida das pessoas e o comércio. Por isso que as cidades, né? Aqui a questão da habitação
as cidades-estado gregas deram muito certo e essa tecnologia foi levada para a Península Itálica, né? Inclusive a questão de moradias, tá? E os gregos, quando foram conquistados pelos romanos, o romano viu esse plano hipodâmico e levou, né, para o seu planejamento urbano e regional. Foi muito bem sucedido na fundação de novas cidades. Essas cidades tiveram um desenvolvimento econômico, social muito grande, porque partia de alguma coisa já pensada, primeiramente, né? E com todos os equipamentos também, mercado, termas, igrejas, biblioteca, fórum, né? Então, olha a qualidade de vida, né, de todo cidadão romano. Isso, aliado com a expansão e fundação de novas cidades, e os serviços de infraestrutura urbana que os romanos, que eram ótimos engenheiros, deixavam para os cidadãos das suas cidades. Então, toda a cidade romana tinha infraestrutura básica de abastecimento de água, estão lá até hoje, né? De saneamento básico na questão de esgotos, termas, né? A água era, inclusive, ela era quente, eles tinham esse sistema, né? E principalmente de estradas. As estradas romanas estão lá também até hoje e elas contribuíram muito para a expansão do império, tinha um serviço de governança, de taxação de impostos, mas as estradas boas, bem sinalizadas, né, elas permitiam escoamento de mercadorias, né? Então a riqueza, toda a movimentação, ela foi muito importante para a expansão do Império Romano, mas não era só a expansão, era a qualidade de vida das pessoas que moravam nas cidades romanas, né? Todo mundo, ninguém reclamava depois, porque a coisa funcionava, né? Tinha uma central de governança, tinha uma manutenção das estradas, correios, etc., né? Esse grid, ele foi também levado para o Novo Mundo, porque é um sistema de localização muito eficaz, digamos assim, para a movimentação das pessoas e das cargas. E conforme o tempo foi passando, né, os parâmetros urbanísticos foram se sofisticando justamente para garantir que houvesse insolação, ventilação, né, e com isso as cidades foram se transformando durante a Revolução Industrial. Outra pessoa que pensou a questão das cidades foi o Cerdá, né? Ele fez o plano de expansão de Barcelona e pensou a cidade não só, digamos assim, para a expansão, além das muralhas, mas também para a melhoria do desenho urbano. Então, as quadras chanfradas, né? Todas elas com as vias já com infraestruturas e tudo mais. Então, isso daqui é uma outra inovação urbana. E no Brasil, a gente tem o exemplo de Curitiba, para a questão do planejamento urbano e regional, né? Isso já há 40 anos atrás. O curitibano tem uma qualidade de vida e isso faz ele mais exigente com relação aos novos produtos, né? Os parques, o sistema do BRT, o sistema de você poder trabalhar, né? Tem um parque industrial bem instalado, tudo mais, e aí ela é reconhecida internacionalmente. Isso faz a diferença, né? Na questão de investimentos, na questão de você poder trazer sua família ou manter sua família, não é obrigado as famílias, a maioria, a migrar entre regiões, né? No caso da nossa região metropolitana de Sorocaba, infelizmente os dados são do censo 2010, né? E também tem que esperar, acredito, a pandemia passar para poder fazer esse censo novo. Mas a gente tem
né, uma concentração óbvia, né, em Sorocaba, 700 mil habitantes, Itu, Tatuí, Itapetiningas e Votorantim são cidades mais populosas, né, mas as demais são um pouco menos de população. Mas a gente já tinha em 2010, e talvez isso tenha sido exacerbado, né, devido à pandemia e também porque aumentou a população, famílias em situação de rua, né, principalmente Sorocaba, que tem mais população, e nas outras que são maiores, embora sejam ricas, ainda tem essa questão, né, da desigualdade social para resolver, né, na nossa região. Então, o PDUI é para poder equalizar esse desenvolvimento regional de uma maneira mais equilibrada. Tá? Então, eu já passei o vídeo, nós estamos colaborando agora na agência com relação ao PDUI, no que a gente chama de prioridade máxima, que é a questão do estresse hídrico na nossa região. Tá? É uma preocupação muito grande, porque não só Sorocaba, como São Roque, Alumínio, Mairink, né, a gente já tem essa situação de estresse hídrico. É lógico que a gente não fala isso para não gerar pânico na população, até porque ainda há tempo hábil, né? Nós estamos trabalhando nesse plano justamente para poder melhorar condições de saneamento e tudo mais em consórcios intermunicipais. Tá? Então, a gente veio trazer aqui para vocês a questão do PDUI, né, e o que foi feito no ano passado e esse ano, e o que a gente pensa fazer. Né? Então, de janeiro a julho, nós fizemos um projeto de finalização do macrozoneamento, que é o único caderno que falta terminar. Aí a gente teve representações por causa da questão hídrica, que foi trazida pelo professor André, pela Eleusa, na reunião do Comuplan. Né? E como nos interessa a cidade, que é o município polo, nós fomos também, então, verificar com os demais órgãos, né? A UFSCar, o Comitê de Bacias, a CETESB, a SOS Tupararanga, a Fundação Florestal do Estado de São Paulo, né? E aí a gente definiu as prioridades do macrozoneamento. Por lei, a gente tem que passar no Comitê Executivo, né, do PDUI, e pelo Conselho de Desenvolvimento de Prefeitos da RMS. Tá? E depois de aprovado esse projeto de finalização, nós fomos daí buscar as informações do PDUI na extinta Emplasa, porque tinha esse gap, né? Eles também estavam vendo como é que ia fazer com os dados e tudo mais, e aí a gente teve ajuda da Secretaria de Desenvolvimento Regional para ir ao IGC da USP e buscar esses dados. Nós não encontramos todos, mas encontramos arquivos parciais, e com eles a gente viu que dava para finalizar o macrozoneamento, só que daí, como a gente estava no meio da pandemia, a gente teve que se reinventar e fazer as reuniões remotas. Foi um ganho, de uma certa maneira, porque eles, durante as reuniões do GT de macrozoneamento, os municípios não conseguiam participar. Né? Tinham poucos técnicos, às vezes não tinham meios de chegar. Então, a gente priorizou os 8 municípios do entorno da represa de Tupararanga, né? Mais Piedade e... que tem alguns da sub-região 2, né? 6 municípios eram da sub-região 2, e Piedade e Votorantim, que era da sub-região 3. Aí os outros municípios a gente foi fazendo paulatinamente todas as reuniões remotas, alguns a gente foi a campo,
conseguiu, naqueles intervalos de abre e fecha, né, do Plano São Paulo, e a gente foi explicando a eles o plano do macrozoneamento. Ele foi pensado de forma jurídica, compartimento urbano e compartimento rural. Tá? Depois a gente foi conversar com as universidades, né? Então com a Unesp, com o Instituto Agronômico de Campinas, que a gente está elaborando um plano de trabalho também para a questão da região que a gente chama de perirural ou periurbana, porque agora não tem mais essa dicotomia urbano e rural. Né? A gente vai na área rural e tem um monte de loteamentos, muitas vezes legais ou ilegais. Né? E nas áreas urbanas a gente tem fazendas urbanas. Né? Por exemplo, em Brigadeiro tem produção hidropônica. Né? Então, essa dicotomia urbana-rural também está sendo revista. Né? De toda forma, há uma metodologia para as macrozonas, e esse é o desenho preliminar elaborado pela Implasa para o macrozoneamento da região metropolitana de Sorocaba. Mas a gente sabia que, além dos municípios terem aquela dificuldade para poder participar das reuniões do GT, também olhando o macrozoneamento aqui, a gente sabia que estava precisando, era uma versão preliminar, precisava ajustar. Então, por isso, essas reuniões, né, tanto para poder contactar, né, para eles poderem também ter essa visualização dos mapas, quanto também para poder oferecer a eles uma oportunidade de ajustar o seu macrozoneamento territorial. Isso é muito importante. Ele tem que conversar institucionalmente com todos os municípios, né, porque é um mapa inteiro, é um mapa de uma região inteira, 27 municípios. Nós encontramos 64 zoneamentos municipais diferentes, então era preciso dar uma conformidade, né? Mas para isso a gente primeiro fez as reuniões um a um com cada município para eles nos darem o feedback. Então eles viram o mapa e também estavam dando o subsídio, né? Olha, não é bem assim, mudou, precisa acrescentar áreas do tipo macrozona 1, 2 ou 3. Então, a gente está fazendo esse ajuste, né? E desde agosto de 2020 até o momento, nós fizemos também, com outras parcerias, né? A questão de ter outros subsídios de informação, porque a agência tem poucos técnicos, né, e a gente precisa muito de alguns diagnósticos, né, e sozinhos nós não conseguiríamos fazer tudo. Então, nós tivemos um levantamento georreferenciado de todos os municípios, e aí a gente fez reuniões remotas da diretoria técnica com as instituições de ensino superior local e regional. Fizemos parceria, então, com a UFSCar, com a pós-graduação em sustentabilidade ambiental, que resultou em 3 workshops para cada sub-região. E agora os professores estão tratando os dados para a gente poder apresentar numa reunião geral, que é essa daqui, né? Foi uma coisa bem bacana que os professores da pós-graduação da UFSCar foram muito bacanas em poder realizar esse workshop com a gente. Também estamos fazendo aquelas tratativas com a Unesp, né, a pós-graduação, a professora Admilson Iria e o professor Afonso Peste do IAC. E aí ele veio com essa atualização teórica metodológica. Né? A gente também está fazendo uma parceria com o Instituto Federal em São Paulo, o Núcleo Sorocaba, que tem um departamento de pesquisa, né, em robótica aplicada,
e a gente fez teste já de voos de drones, né, que é esse Vant, e de lentes, né, para a gente poder tirar fotos por drone para verificar a urbanização no entorno da represa do Pararanga e também em outras partes da região metropolitana. A gente está esperando a assinatura do convênio, já fizemos manifestação de interesse, o Instituto Federal de São Paulo, reitor, já assinou, então a gente está aguardando a assinatura do governo de São Paulo para a finalização desse convênio. Já escolhemos 27 locais, já foram passadas as coordenadas em UTM, inclusive para a corregedoria, né? Então, essa parte está avançando. E aí, de novembro do ano passado até o momento, né, a gente fez uma nova elaboração para ajustar, né, o projeto de finalização, que devido à pandemia alterou tudo em relação ao cronograma. E aí a gente também atualizou a questão dos membros da sociedade civil no comitê executivo do PDUI, da RMS. Né? E a gente também trocou a menção à Emplaza, a gente tem o diretor de tecnologias lá, o Walter Campos, e ele fez a migração dos dados do site da Emplaza para o site da Agência Metropolitana de Sorocaba. Né? Aí a gente esperou, né? Teve a eleição de coordenação do Comitê Executivo, esperamos passar o resultado das eleições municipais, né, das cidades da RM Sorocaba, porque isso impacta diretamente na questão das secretarias de meio ambiente, planejamento e desenvolvimento econômico. Algumas prefeituras mudaram, né, seus técnicos, e aí, de janeiro de 2021 até agora, a gente retomou as reuniões com as instituições de ensino superior, e aí a gente também acrescentou a questão do fundo da agência. Ela foi aprovada a criação, né, do fundo na reunião agora nessa semana que passou, e a gente mostrou esses avanços do PDUI para o Comitê Executivo e para o Conselho de Desenvolvimento de Prefeitos, né? Então, agora a gente está com 24 de 27 municípios. Nessas próximas semanas aqui, a gente espera terminar, né, tudo. Teve, infelizmente, algum delay, porque algumas pessoas ficaram doentes e precisamos esperar, né? Mas está andando, o PDUI está finalizando. Assim que finalizar, e a gente recebeu o feedback de todos os técnicos municipais, a gente pode, junto com a leitura de Vant, finalizar o diagnóstico e a documentação da urbanização na região metropolitana de Sorocaba. E nós estamos também em tratativas para conseguir dados sobre a exportação das empresas, né, na RMS Sorocaba. Além de também, a gente espera colocar pelo menos o termo de referência para um diagnóstico da infraestrutura urbana de tecnologias de informação e comunicação na RMS. Então, para isso, a gente também pensou, a agência está oferecendo, né, um curso EAD de instrumentos de planejamento urbano e regional para os técnicos municipais de todos os municípios da região metropolitana de Sorocaba, né? E é nesse sentido que a gente vem aqui hoje explicar esse PDUI, o andamento, né? É digamos assim, um feedback para a Associação de Engenheiros e Arquitetos, agradecer o apoio que sempre a gente teve, né? E aqui está o cartaz, né, desse curso de capacitação que a agência está oferecendo, que tem o apoio da Associação de Engenheiros e Arquitetos, o IAB, a Associação Comercial,
a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a CBSC, que é o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, e também, né, da Escola de Gestão Política aqui de Sorocaba, da FATEC de Sorocaba, FATEC Tatuí e a OAB Votorantim. Né? Então, a gente agradece muito, né? Esse curso ele está sendo oferecido por sub-região, né? Online, gratuito, são 5 encontros. Os docentes são integrantes do comitê executivo do PDUI, né? E a gente também tem o pessoal da USP, da Poli, né? Além da FATEC e da AGENS. São 20 vagas por município, não, desculpe, por sub-região, então, aproximadamente 60 vagas, né? E a gente espera terminar isso daí dia 23 de junho, uma reunião geral de todos esses técnicos, né? Na turma 3, vai ser a Câmara Municipal de Sorocaba, né? Vai dar um apoio, também vai transmitir pela TV Câmara, pelo YouTube, por toda aquela coisa das mídias sociais, né? A última parte, na verdade, é o mesmo curso para cada sub-região, mas para a última turma, né? Vai ser irradiado mais pela TV também, tá? Então, esse é o nosso cronograma para finalização. O curso EAD de maio a junho, e aí a finalização mesmo, né, a gente coloca que vai estar sujeito, né, à questão da pandemia, mas o cronograma é para ser feito assim, reuniões remotas, né, para receber especificidades dos municípios para o macrozoneamento de julho a agosto. Aí a gente fecha o desenho do macrozoneamento, então revisa aquele desenho todo, compatibiliza os resultados com todos, acrescenta os diagnósticos de exportação, de infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, a leitura dos drones, né, para finalizar o diagnóstico de urbanização, e a gente pretende fazer as audiências públicas em cada uma das 27 cidades entre setembro e outubro de 2021. E aí a gente espera sistematizar o resultado das audiências em novembro, elaborar a minuta de lei e enviar à LESP até dezembro de 21. Então, seria isso, pessoal. Muito obrigada pela participação, pela paciência. Se alguém tiver dúvida, eu estou aqui junto com o Anselmo, está à disposição, né? E pela sua atenção, muito obrigada. Deixo aqui meu e-mail se alguém tiver alguma questão para dúvida, para contato, tá? Então, seria isso. Obrigada, né, pessoal? Não sei se o Carneiro queria fazer alguma pergunta na questão regional. Oi, Sandra. Parabéns pela apresentação, foi muito bom, viu? Obrigada. Observação aí é um negócio complexo. Você falou de forma rápida, simples, mas dá para se imaginar o tamanho. Eu mesmo participei lá no passado de reuniões, elas eram polêmicas, difíceis, né? Uhum. E interesses que entram em conflito. Então, administrar principalmente esses conflitos são bastante complexos, né? É verdade. E realmente o problema da água vai ser um problema de futuro, né? Não só pela água, ter água em quantidade, como também pela degradação da água, né? Exatamente. Se você começar, você corre um risco de você ter uma água já que você, além de ter pouco, você vai ter dificuldade para usar. Hoje você tem mesmo, né, do macrozoneamento.
Muito bom, parabéns, Sandra. Obrigada. Mas eu queria saber se, no caso da agência, você teria outros temas também para colocar, né? Porque a gente está seguindo aqui, digamos assim, o padrão, né? Mas a gente está sempre aberto às ideias, né? Porque acho que é o século XXI, a gente precisa ouvir e tentar, né, fazer essa adequação. Muitas vezes a gente tem um mapa lá de diagnósticos que a gente tem que cumprir, mas na prática eu acredito que muitas questões ainda podem ser acrescentadas, né, porque a nossa meta é colaborar para o desenvolvimento regional. Certo. O Anselmo está aí, eu não sei, eu acho que ele deve ir. Tô aqui sim, Sandra. Ótimo, deixa eu passar a palavra para você, Anselmo. Tá. Boa noite, Sandra, boa noite a todos e a todas aí, né? O Carneiro, Antônio Tadeu, a Vanessa, a Larissa, né? Acho que o outro aqui, que eu não estou conseguindo enxergar o nome aqui, mas é uma alegria poder estar com vocês aí e agradecer pela associação nos receber, né, Sandra? Exatamente. A Sandra realmente é uma mestre muito empenhada e fabulosa mesmo, viu? É uma técnica excelente para a gente aqui na agência. Eu estive, enquanto vereador na Câmara, nesses últimos 3 mandatos, lá desde 2009 até o ano passado, 2020, e passamos por toda aquela situação do plano diretor em 2015, né? A Associação dos Engenheiros sempre estava presente, se manifestando, tentando abrir um pouco a mente de algumas cabeças legislativas não tão abertas, né? A gente sabe das dificuldades, como o Carneiro disse aí, quando os interesses eles se misturam, mas é sempre bom nós podermos contar aí com o apoio e a parceria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. E como a Sandra falou, tudo que vocês tiverem de ideias, de opiniões, que possa acrescentar ou até mesmo alterar algum rumo que estejamos tomando, serão sempre bem-vindas, viu? Essas colocações de vocês aí. Então, nós nos colocamos à disposição. O nosso plano de encerrarmos esse PDUI até dezembro desse ano ainda é uma situação muito visionária, porque nós não sabemos se a pandemia vai nos permitir fazer as audiências públicas a partir de setembro. Só que o Ministério Público exige audiência pública presencial e individual nos cada 27 municípios. Não podemos juntar 2, 3 cidades e fazer uma audiência com as 3. Então, nós estamos aí correndo contra o tempo, mas eu acredito que, com o esforço de toda a equipe da agência, nós vamos ter esse êxito, se Deus quiser. É isso aí. E qualquer dúvida, perguntem para a Sandra, não perguntem para mim. Para mim, perguntem dúvida política, dúvida técnica, perguntem para a Sandra, ela responde. Então, a parte mais importante está ali com o Anselmo, né, gente? Então... Tá, não. É uma soma, né, Sandra? Estamos somando aí as expertises aí, de ambas as partes. Exatamente, né? Parabéns aí também. Pode falar também. O Anselmo, Pois parabéns não, aí também, mas aqui conta com toda a ajuda que é possível aqui da própria associação. Eu digo associação, mas dê credibilidade a esse apoio técnico, né? Essa posição técnica representada pela Sandra faz muita diferença. Sim, eu sou com certeza. Das minhas ideias que eu tinha até muito simplórias sobre a parte de planejamento urbano, e na hora que você vê o conhecimento, quando você começa a conversar com a Sandra e outros arquitetos, com outros planejadores urbanos, né, urbanistas, você começa a entender o quanto que existe de conhecimento acumulado e experiências boas nisso.
Então é importante estar no caminho certo aí, colocar uma pessoa com o gabarito da Sandra para a condução técnica. Parabéns. Opa, obrigado, viu? Nós que agradecemos. Obrigada. Gente, acho que é isso, né? Não quero também... É muita ideia, assim, em pouco tempo, mas era uma questão, assim, que a gente gostaria muito de estar colocando, para agradecer o apoio institucional que a Associação de Engenheiros e Arquitetos sempre deu à agência, né? Que é uma luz, né? Que é técnica, que vai daí estar replicando para o resto da sociedade, né? É muito importante essa parte aí, porque às vezes nem todo mundo tem obrigação de saber, né? Mas tecnicamente, quando a gente explica, a gente sabe que vai ter, né, desdobramento. Tá bom. Então é isso. Isso aí. Sandra, só para completar, com licença aí. Nós temos aqui só uma informação. Nós temos 12 pessoas assistindo pelo YouTube também. Nossa, que beleza. Além de nós aqui, nós estamos vendo agora aqui o controle. Tem mais 12 pessoas assistindo no YouTube. Só para ter uma referência da abrangência do que vocês estão falando aí. Que maravilha. Bom, Isso aí. bom. Obrigada, né, Isso aí. Tadeu, pela informação. Então tá joia. Obrigado a todos, então. Obrigada mesmo. Obrigado, boa noite. Obrigado. Até mais. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Eu não sei se... Boa noite. Boa noite, obrigada, Larissa, Vanessa, Tadeu, Ocimar. Hora extra, né? Desculpa aí. Tranquilo. Imagina. Obrigada mesmo. Então tá bom. Obrigada. Boa noite, Boa então. noite. Carneiro, Boa noite, eu pessoal. acho que eu te ligo depois, então, para a gente falar daquele outro assunto também. Tá bom. Pode ser? Tá ok, te aguardo então. Tá bom? Me dá Então um tá tempinho bom. só aqui para terminar a missão aqui, a gente já faz, Sim. que é uma meia hora, 40 minutos. Tudo bom? Beleza. Obrigada, Ok. né, gente? Boa Até mais. noite. Boa noite. Boa Até noite, mais. pessoal.